Último episódio de X-Men de 97, lançado no Disney Plus, chamado Tolerância é Extinção Parte 3, encerra essa primeira temporada. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês, essa série foi perfeita, principalmente como final de temporada, que deixou inúmeras pontas soltas para que nós possamos trabalhar conteúdos no YouTube. É sobre esse último episódio que eu quero falar agora. Eu sou Mustafa e bem-vindos ao canal Nick Black! O episódio se inicia com Eric e Charles Xavier conversando em um bar sobre o sonho de Charles para a humanidade, mas era uma alusão ao passado em que Charles mostrava para Eric com a intenção de fazê-lo devolver energia da Terra que ele estava tirando no último episódio, querendo que a Terra se destruísse. Eric não quer, então Charles invade as raízes da mente de Eric com possibilidade de fragmentar a mente dele para poder devolver energia para a Terra. Nisso aparece o Capitão América e o Homem de Ferro conversando com o Presidente Kelly. Aparece também o Demolidor e o Doutor Estranho, que para mim foram excelentes aparições. O problema é que os Supra Sentinelas voltariam a funcionar e atacar os mutantes caso o Charles Xavier forçasse o Magneto a devolver a energia para a Terra. Jean Grey continua a afundar na água e Bastion deu uma evoluída brusca. O interessante é que após a energia ter sido voltada para a Terra, os Supra Sentinelas foram atrás não só de mutantes, mas de outras pessoas, como o Capitão América, como o Homem de Ferro, como o T'Chaka, pai do rei T'Challa, lá em Wakanda, foi atrás do Demolidor, e também apareceram o Manto e a Adaga, apareceram para também lutar contra os Supra Sentinelas. Também o Ômega Vermelho, a Psylocke e muitos outros personagens. Foi simplesmente um final de temporada dentro e no meio do caos. E eu avisei no último vídeo que eu fiz que a Jean Grey não havia morrido e que a Fênix criou um casulo para protegê-la, exatamente como aconteceu no filme X-Men do X-Men 2 para o 3. E do nada ela se reergue, prendendo o Bastion e acabando com os Supra Sentinelas. Mano, aqui a Jean Grey mitou. E ela, através da Fênix Negra, também pega o Sinistro e tira todo o DNA de todos os mutantes que ele roubou para se manter forte, atualizado e evoluído. E na moral, a cara dele ficou parecendo um pão de queijo estragado. Bastion consegue se reerguer mesmo através do ataque da Fênix e tenta matar Nathan. Ele arranca o braço metálico de Nathan e o adapta ao seu próprio corpo. Mais uma evolução. Parece que ele tomou um coquetel de vibrânico. O cara, todo episódio ele tá evoluindo cada vez mais. O professor Xavier tenta tirar o Eric da sua própria prisão mental. Seus corpos estão apagados, Wolverine também está. Jean Grey avisa Scott que Bastion está indo derrubar o asteroide M, que é onde os X-Men estão. Vampira vai pra mão contra o Bastion e ele quase a mata, mas o Mancha Solar entra no jogo, se transformando 100% e descendo-lhe o cacete nele. Interessante que na prisão mental de Eric ele vê a Vampira, mas também vê a Polaris, Pietro e a Wanda, que são os seus filhos. Os X-Men partem para dentro de Bastion, ele tenta competir em uma rajada contra o Scott, mas ele não consegue. Até a Jubileu, que costuma ser mais tranquila, parte para a mão contra ele, mas ele sempre se reergue ficando mais forte. Os outros X-Men retornam através de um sentinela, conseguem sair de onde eles estavam, vão até o asteroide M. Agora a equipe está completa, versus Bastion. Scott tenta fazer Bastion desistir desse plano e ser ajudado pelos X-Men, mas ele fala que é maluquice porque ele diz que a mãe dele estava tentando prevenir ele disso, de fraqueza, de família. E então o presidente Kelly lança o protocolo Magneto no asteroide M, que começa a entrar em órbita, com o Capitão América do lado, novamente como um escoteirinho, o que eu achei absurdamente ridículo, porque, cara, o Capitão América não é assim. O cara que criou essa série, ele soube escrever muito bem os mutantes, mas eu vejo que ele não soube escrever os outros personagens, como o Capitão América, por exemplo. O Bastion do nada some, como se fosse numa explosão de luz, mas eu não acho que ele morreu. Jubileu cai no espaço, mas Mancha Solar vai até lá salvá-la. Hank pensa em como restaurar a órbita do asteroide M e acha que todos juntos conseguem fazer com que o asteroide não colida contra a Terra, criando uma nova era do gelo. O Scott e a Jean foram em um plano astral para se despedirem do Nathan. Foi uma cena realmente muito emocionante. Todos eles usam seus poderes para impedirem o asteroide M de colidir com a Terra. Os governos do mundo estão com medo. Do nada aparece Peter Parker e Mary Jane. E, meu irmão, ali eu tive que gritar, porque, mano, é o meu herói preferido. É o Peter, é o Homem-Aranha. Não tem como. O que eu estou me questionando é, será que ela voltou no término do último episódio do Homem-Aranha de 98? Porque a série foi cancelada. E, tipo assim, a Madame Teia deu um presente ao Peter, levando ele para outra realidade para ele buscar algo que ele queria muito. Eu acredito que seja trazer de volta a Mary Jane. Só que nós só vamos saber se eles continuarem a temporada de onde parou.
E então, o professor Xavier consegue fazer com que o Magneto relembre quem ele é. Ele acorda, se levanta e diz: eu sou o Magneto, e salva toda a humanidade do próprio asteroide M. Cara, essa cena arrepiou demais. Contudo, todos os que estavam no asteroide M sumiram do nada, e todos acharam que a explosão que apareceu no episódio foi uma explosão em que todos eles morreram. Meses depois, o Bishop aparece para Forge, e Forge está procurando os mutantes por meses. E aí o Bishop diz que alguns deles que estavam no asteroide M foram mandados para épocas diferentes. A Vampira, o Kurt, Magneto, Fera e o Professor foram para o Egito, 3000 a.C. E um personagem muito importante está lá, En-Sabah-Nur, que para quem não sabe é o Apocalipse. E Jean Grey e Scott foram para 3960 no futuro. E o Nathan aparece ainda criança, com a mãe Askani, que é a tribo que está... É como se fosse uma tribo de elite que se junta para poder se proteger e proteger outras pessoas da humanidade numa época em que o mundo estava sendo dominado pelo Apocalipse. E, inclusive, foi ela quem criou o Nathan. Quando eles dois vão para o futuro, o Nathan e o Bishop, eles acabam se separando na linha temporal. Creio eu que, de certa forma, o futuro está sendo alterado, já que quando o Nathan está lá no passado para tentar lutar contra o Bastião, ele não cita que os pais dele apareceram lá. Então, provavelmente, o futuro deve estar sendo alterado e muitas coisas diferentes vão acontecer. O que é engraçado porque alguns mutantes estão lá em 3000 a.C. quando o En-Sabah-Nur ainda não se torna o Apocalipse. E o Jean Grey e o Scott estão no futuro, onde o Apocalipse está dominando aquele tempo, aquela realidade. Então, tipo assim, basicamente, o que a Vampira, o Kurt, o Magneto, o Fera e o Professor vão ter que fazer lá em 3000 a.C., eles vão ter que fazer alguma coisa para poder impedir que o Apocalipse seja quem ele é lá no futuro, onde está Jean Grey e o Scott. Só que na cena pós-crédito aparece Genosha na atualidade, ou seja, no tempo em que está acontecendo a série. E lá aparece o Apocalipse. E ele aparece pegando uma carta de baralho. Com certeza é a carta do Gambit. E, pessoal, parece que nós teremos o Gambit como um dos cavaleiros do Apocalipse. E o que vai acontecer é que os mutantes que estão no passado e no futuro vão ter que dar um jeito de mudar a realidade para que não aconteça o que vai acontecer na atualidade desses episódios. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso um pouco mais pra frente. E, cara, eu queria muito que eles adaptassem o Dias de um Futuro Esquecido, porque, cara, os caras estão com a faca e com o queijo na mão. É só adaptar exatamente como está nas HQs. E, cara, eu tô muito ansioso para fazer esses vídeos para vocês. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever e dar like no canal. E, por favor, comenta, me diz o que vocês acham. Cara, o que vocês acharam desse último episódio, final de temporada, que pra mim foi top. Dos cameos, os personagens que apareceram. Cara, eles poderiam dar continuidade a todas essas animações, que ficaria muito, muito top. Então é isso, rapaziada. Esse é o canal Enick Black. Tamo junto!